Bom, queridos, você está com seu coração preparado para aprender mais do Senhor? Amém? Amém, glória a Deus. Bom, vamos lá. Bom, o tema dessa mensagem é Exército Inabalável, amém? Você faz parte desse exército inabalável? Amém, eu também faço para a honra e para a glória do Senhor. Mas, hoje o Senhor vai nos ensinar como se posicionar diante de uma batalha. Como se tornar realmente um exército inabalável, né? Muito, Deus tem falado comigo, que Ele espera de nós um exército forte, né? Um exército preparado. Mas, em alguns momentos, nós ficamos meio frouxos diante da batalha. Por isso, o Senhor quer ajustar a armadura em nós, para que possamos sermos soldados prontos para batalhar. Amém? Para guerrear e para manifestar a glória do Senhor aqui na terra. E para isso, né, o Senhor me deu alguns pontos, né, falando da armadura de Deus, sobre como ajustar todas as peças da armadura para que realmente nós possamos estar prontos para batalhar. Amém? Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler do 10 ao 17. Amém? Todo mundo achou? Tá. Efésios 6, do 10 ao 17. Ai, meu Deus. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno, inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Bom, feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Espírito Santo tenha total liberdade, que tudo seja guiado segundo a vontade do Senhor. Amém? Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela revelação da tua palavra, por tudo que o Senhor tem já feito no meio de nós e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Eu peço que o Senhor me diminua mais e mais e que só o Senhor cresça e apareça. Senhor, humildemente eu te peço que o Senhor me use nesta noite como um instrumento nas tuas mãos, para levar, ó Deus, para falar, para anunciar, Senhor, aos quatro cantos dessa terra, tudo aquilo que está no teu coração, que só aquilo que está no teu coração seja falado nesta noite, que todo o meu eu caia por terra, que todo o meu eu seja diminuído mais e mais, e que só o Senhor cresça, que só o Senhor apareça, e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado somente a Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nesta noite venha a haver uma libertação na nossa mente, no nosso coração.
que os nossos ouvidos possam estar abertos, que os nossos olhos possam estar abertos, que o nosso coração possa estar aberto, a nossa mente possa estar aberta para receber o que o Senhor quer nos ensinar. Nos ensina, Senhor, a nos posicionar como um povo guerreiro, como um soldado valente, como uma pessoa, Senhor, temente ao Senhor, totalmente dependente de Ti, mas posicionada da maneira certa, para guerrear, Senhor. Porque quando nós confiamos em Ti, quando nós cremos que o Senhor é o nosso general, não há batalha que o Senhor não vencerá, porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Mas se temos fracassado, o erro não está no general, o erro não está no comando, mas o erro está no soldado, que não tem se atentado às direções, às instruções do seu general. Então que nesta noite, Pai, nós possamos nos levantar como um exército forte, firmado no Senhor e entendendo e atendendo o nosso chamado. Que toda a honra, que toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, queridos, vamos começar do começo. Primeiro, nós precisamos detectar e identificar quem é o nosso adversário. Você sabe quem é o seu adversário? Né? Tem um louvor que eu não vou me arriscar a cantar, que às vezes ele fala, às vezes não, né? No louvor fala isso. Fala assim, será que é seu vizinho? Será que é seu patrão? Será que é não sei quem? E ele vai dando exemplos de pessoas. Quem será que é o seu inimigo? Então, se você acha que o seu inimigo é o seu vizinho, que o seu inimigo é o seu patrão, que o seu inimigo é a pessoa que trabalha com você, hoje o Senhor quer nos revelar que o nosso inimigo é Satanás. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário, né? Só que, como ele não pode vir nos atingir fisicamente, ele usa quem? Ele usa pessoas, ele usa situações para nos afrontar, né? E se nós não tivermos convictos, né, de realmente quem é o nosso adversário, nós podemos cair no engano e achar que o nosso adversário é a pessoa que está do nosso lado. É o nosso amigo, é o nosso inimigo, é o nosso patrão, e não é. Amém? O inimigo usa pessoas para nos atacar, mas o nosso inimigo não é a pessoa. O nosso inimigo são principados e potestades que agem nas regiões celestes, né? Usam pessoas e situações para nos intimidar, né? Mas, como nós lemos aqui em Efésios 6, fala que aquele que veste a armadura de Deus, ele poderá resistir o inimigo no dia mau. Ele poderá resistir o inimigo. Ele resistirá o dia mau. E ele ficará inabalável. Mas para isso, nós precisamos vestir a armadura de Deus. Amém? Bom, como o Senhor me deu essa palavra? Um dia, o Senhor falou comigo sobre o que ele esperava, né? De nós, um exército forte. Até o pastor César brincou, né? Que o grupo de emagrecimento, eu tinha falado para ele que muitos soldados não estavam entrando na armadura porque estavam acima do peso. Mas não foi bem assim que eu disse, sabe, irmãos? Ele que entendeu, mas não foi essa a intenção que eu falei para ele. Eu vou me explicar, tá? Para vocês não ficarem com uma má impressão de mim. O soldado, ele tem a armadura certa, né? Para guerrear. E a armadura, ela é certinha. Ela é ajustada, né? E o que Deus falou comigo? Que muitos cristãos não estão cabendo dentro da armadura. Mas não é pelo seu excesso de peso, mas é porque não estão posicionados da maneira certa, né? Estão o quê? Inchados de si mesmos, estão cheios das suas próprias vontades, estão lutando na força do seu braço, não estão vigiando nas suas atitudes, no seu coração, na sua mente. Então, como que um soldado vai para a batalha
sem ele estar em posicionamento, lógico que ele não vai vencer. Não é verdade? Eu não sou de assistir filme de guerra, porque eu não gosto muito de sangue, né? E eu sei que filme de guerra corta o pescoço, corta a cabeça, então eu não gosto de ver essas coisas, né? Mas eu já li historinhas de guerra. E um soldado, quando ele vai para a batalha, né, ou na escola mesmo, que eu já estudei, ele precisa estar o quê? Posicionado. Ele precisa da estratégia certa, a instrução certa do seu general, a armadura certa, o treinamento certo para manusear a sua arma. E no mundo espiritual é a mesma coisa. E o que Deus me falou? Que tem muito cristão que está lutando uma guerra espiritual com armas físicas. E aí o que tem acontecido? Ele não tem resistido ao inimigo, mas ele tem se entregado diante da batalha. Tem desanimado, tem desistido, tem se enfraquecido e tem parado. E Deus não quer isso. O Senhor quer um exército preparado para guerrear, amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada item de uma armadura, amém? E que o Senhor nos abençoe no estudo da palavra dele. Bom, o primeiro é o cinto da verdade. E olha que lindo aquilo que o Senhor entregou para mim, tá? Que Ele me revelou. E eu compartilhei isso esses dias no grupo. O cinto, ele protegia a região do abdômen, ou seja, os órgãos internos, inclusive o coração. Quantas vezes o inimigo lança mentiras no nosso coração para nos prender? Quantas pessoas não têm guardado o seu coração e estão presas nas mentiras de Satanás? Por exemplo, complexo de inferioridade, sentimento de incapacidade, baixa autoestima, ansiedade excessiva, medo, insatisfações, pessoas com o seu coração cheios de mentiras de Satanás. Pessoas que não se acham capazes de vencer uma batalha, porque ela esquece que o general dela é Jesus. E ela acha que ela não é capaz. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. No Senhor nós somos capazes. No Senhor nós podemos vencer. No Senhor nós podemos trazer aquilo que não existe à existência. Porque o Senhor, Ele guerreia a nosso favor. E muitas vezes nós diminuímos o nosso Deus diante das mentiras de Satanás. E nós nos prendemos a nós, às nossas emoções. Nós somos guiados pelaquilo que nós vemos, pelaquilo que nós sentimos. Sendo que o nosso coração precisa estar firmado no Senhor. Então eu creio que quando há direção aqui, para que nós venhamos vestir o cinto da verdade, é que a gente venha o quê? Guardar o nosso coração nas verdades de Deus e não nas mentiras de Satanás. Eu não sei como você entrou aqui hoje ou como você que está em casa está nos assistindo. Se o seu coração está um coração liberto, cheio das verdades de Deus, ou se o seu coração está um coração cativo. Queridos, outra coisa. O inimigo, ele nunca vai usar uma pessoa de fora para trazer o seu coração cativo às mentiras dele. Ele sempre vai usar uma pessoa próxima de você para gerar essa incapacidade no seu coração. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Por quê? Se um estranho lá, da rua, que você não conhece, falar para você assim: você não dá conta. Você não está nem aí com o que ele fala, né? Porque você não conhece ele, não te importa. Mas se alguém dentro da sua casa, que você se dedica, que você está andando junto, fala para você que você não vai dar conta, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente fica chateado.
a gente recebe aquilo e toma posse daquela mentira. Então, nós precisamos vigiar e não ficar chateado quando as pessoas liberam alguma palavra contrária à vontade de Deus sobre nós. Sabe? Eu era uma pessoa que Deus precisou reafirmar a minha verdadeira identidade, tá? Às vezes você olha para mim e você fala assim: nossa, pastora, você isso, você aquilo, Deus te usa, Deus fala através de você, amém, glória a Deus. Mas eu era uma pessoa assim, muito apegada às pessoas, demais, né? E muitas vezes eu me tornava dependente emocional daquela pessoa que estava próxima de mim. E eu fazia, de verdade, dessa pessoa um Deus na minha vida. Tudo que ele falasse para mim, amém. Tudo que essa pessoa falasse para mim, amém. Eu recebia isso. E muitas vezes o inimigo usava, né? Vou dar um exemplo. Essa pessoa próxima de mim, para falar algo a meu respeito, que não era verdade, mas que eu recebia como verdade. E eu me jogava numa caverna. E eu falava assim: meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou capaz de fazer isso porque eu sou assim. Essa área da minha vida não tem dado certo porque realmente eu sou aquilo que fulano falou de mim. E um dia, uma amiga minha, né, muito de Deus, ela chegou em mim e ela falou para mim, ela falou: nossa, Li, você é tão bênção nisso, você já pensou em fazer isso, 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 e fazer assim nessa área da sua vida, tal. E ela começou a me dar direção. E eu virei para ela, eu falei assim: não. Aí ela falou assim: por que você não tenta? Eu comecei a chorar. Eu falei para ela assim: porque eu tenho medo. Porque eu não vou dar conta, porque eu não sou capaz. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou estar sendo ingrata. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo errada. Por quê? Porque eu deixei que no meu coração as mentiras do inimigo tomasse conta do meu coração e não as verdades de Deus a meu respeito. E aí eu lembro, como se fosse hoje, aquela amiga falou para mim assim, brincando, né? Ela falou assim: você conhece a pastora Thalita? Eu falei: conheço. Ela falou assim: ela é minha coach. Eu falei: sério? Aí ela falou assim: tô brincando, é que eu assisto muito as palestras dela porque fala sobre identidade. E eu tenho um livro e eu vou te dar e você vai ler. Aí eu falei: amém. E igreja, foi tão forte aquilo comigo, porque assim, de verdade eu chorei de medo quando ela começou a me mostrar um novo olhar para algumas áreas da minha vida, que eu já achava no meu coração que não era de Deus, que eu tinha que seguir outros caminhos. E o que eu fiz? Eu peguei, levei o livro para casa e comecei a ler. E o livro falava assim, o tema: deixe-me apresentar você. Quando eu comecei a ler aquele livro, as verdades de Deus, a identidade de Deus começou a ser reafirmada no meu coração. E aquele sentimento de incapacidade que eu sentia, aquele sentimento de medo, de desvalorização que eu sentia, parece que foi saindo do meu coração. E eu falei assim: meu Deus, o Senhor me ama, eu não sou assim, o Senhor tem algo novo para mim. E naquele momento, eu tomei posse daquilo, das verdades de Deus a meu respeito. E essa área da minha vida que estava parada, ela começou a andar a partir daquele dia, a partir daquele momento. Então, o que eu quero te falar nessa noite, que o Espírito Santo me incomodou para falar essa noite e testemunhar isso. Que Deus, Ele quer curar todas as áreas da nossa vida. Ele quer dar o padrão dEle para todas as áreas da nossa vida. Só que muitas áreas não mudam
e continuam paradas, estacionadas, porque nós não permitimos que o Senhor cure o nosso coração. Nós não deixamos o Senhor reinar no nosso coração e arrancar pela raiz as mentiras de Satanás e estabelecer as verdades de Deus no nosso coração. Então nós precisamos guardar o nosso coração, sim. Nós precisamos guardar na verdade. E quem é a verdade? Jesus, né? Eu gosto muito, eu vi uma vez uma pastora dizer, e eu tomei isso para mim. Nesse processo que eu estava vivendo, uma das coisas que me ajudou, ela dizia assim: quando alguém te disser algo, você transfere isso para Jesus. Jesus falaria isso para você? Se Jesus falasse assim para você, você recebe. Porque Deus exorta quem Ele ama, não é verdade? Então você recebe. Mas se for uma palavra de acusação, de intimidação, de te pôr para baixo, de lançar no seu coração que você é incapaz, que você não consegue, que a sua vida não dá certo porque você sempre é errada. Opa, espera aí. É de Deus? Será que o Senhor é acusador? Ou será que o Senhor é amor? Porque até quando o Senhor nos corrige e nos mostra os nossos erros, não é em forma de acusação, mas é exortação em amor. Então nós precisamos todas as vezes que o inimigo levantar alguém para te desanimar, você transfere o que essa pessoa te disse para Jesus. Se Jesus te falasse assim, se for de Deus, amém, você receba, porque às vezes uns tapinha é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Mas se for mentiras de Satanás, você guarde o seu coração na palavra, guarde o seu coração no Senhor. Amém? Então nós precisamos nos vestir com o cinto da verdade, guardar o nosso coração nas verdades de Deus. Segundo, a couraça da justiça. A couraça é a proteção do nosso corpo. Deus muito tem falado comigo sobre essa parte de cuidar do nosso corpo. Por quê? Nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, seja ela física, espiritual e emocional. Às vezes nós cuidamos do espiritual, do intelectual, do emocional, mas nós negligenciamos o nosso equilíbrio físico, né? E muitas vezes a negligência física gera portas, brechas para que Satanás entre e traga doenças, impedindo o quê? Que o exército do Senhor se torne forte. Por quê? Tem muitas pessoas doentes fisicamente por conta de hábitos errados, de práticas erradas, de escolhas erradas, né? Má alimentação, hábitos errados, acúmulos de sentimento ruim no coração, dificuldade de confessar os seus pecados a Deus. Então, como tem sido o nosso cuidado com o nosso corpo? Nós temos feito tudo isso para a honra e para a glória do Senhor? Ou nós temos negligenciado, né? Eu sempre fui sedentária. Eu sempre gostei de dormir, né? E eu sempre gostei de orar à noite, porque o negócio de acordar de madrugada para mim, eu sempre perdi a hora. E Deus começou há um tempo a tratar isso comigo. A questão de horário, de acordar, de orar, de fazer uma atividade física. Eu sempre começava e terminava. Nunca terminava. E de uns tempos para cá, o Espírito Santo começou a falar isso comigo. Que o Senhor espera um exército forte. Um exército condicionado, né? Bem condicionado. E muitas vezes a gente não está preparados. Por quê? Porque quando a gente se alimenta de maneira errada,
a disposição é diferente. Quando a gente não faz atividade física, a nossa disposição é diferente. E para guerrear, o soldado precisa estar o quê? Preparado. Não só espiritualmente, não só emocionalmente, mas fisicamente também. Então nós precisamos nos posicionar. E muitas vezes, nós cremos que a palavra de Deus diz que toda maldição hereditária, ela será quebrada em nome de Jesus. E a benevolência do Senhor que guardará a nossa geração, amém? Só que, quantas pessoas usam esse versículo como proteção para negligenciar a sua vida física? E eles dizem assim: meu pai morreu de diabetes, minha mãe morreu de pressão alta. Eu não vou morrer disso. Por quê? Porque a benevolência do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha geração. Mas eu adoro comer gordura no churrasco, eu não faço atividade física, eu como doce todo dia, de tomar de café da manhã, eu não gosto nada integral, eu gosto de pão mesmo, eu gosto de leite mesmo, eu gosto disso, gosto daquilo, amém, mas não tem equilíbrio. E aí, muitas vezes, acontece de ficar doente. E aí vai no médico, o colesterol está alto, a glicose está alta, está tudo alto. E aí a gente está sendo o quê, queridos? A gente está sendo negligente. Nós estamos errados, nós não estamos protegendo o nosso corpo. Então, assim, Deus faz a parte dele, amém? E bem feito. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Então, se você, como eu, um dia fui negligente, estou aprendendo ainda. Porque eu quero que isso se torne um hábito na minha vida, para a glória do Senhor. Para que a honra e a glória seja dele. Porque eu percebi que essas mudanças externas são influências de mudanças internas. Ou seja, deixar Deus trabalhar dentro de nós, né? Muitas pessoas procuram vários recursos, né? Para que o seu físico esteja bom. Mas o seu emocional, o seu psicológico, o seu interno não está bom. E aí procura cirurgia, procura estética, procura milagre, né? Faz tudo que é dieta louca, fica sem comer, faz jejum 24 horas e não tem nada a ver com o propósito de Deus. Deus quer um equilíbrio na nossa vida. Então, se você foi, como eu, algum dia negligente, se posicione hoje. Amém? Comece aos poucos. A gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma bênção. Ele é aquela pessoa que quando você olha para o doce, ele fala, lembra? Aí você fala, glória a Deus. Glória a Deus, Espírito Santo. Eu não ia comer não, né? O senhor sabe que eu não ia comer, mas tudo bem. Glória a Deus, a gente tem o Espírito Santo e a nossa dependência tem que estar nele. Às vezes a gente não tem ânimo para fazer uma atividade física, mas se a gente buscar no Senhor, Ele pode nos capacitar e nos encorajar a dar esse passo. Mas primeiro, permita-se, proteja o seu corpo no Senhor. Querido, o que é justiça? Justiça é dar a cada um o que é de direito, o que ele merece. É fazer o que é correto. Nós precisamos o quê? Nos revestir com a couraça da justiça. Nós precisamos proteger o nosso corpo daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é segundo o padrão de Deus. Então, se você sabe que nessa área você tem negligenciado, você não tem guardado o seu corpo, você não tem se protegido com aquilo que é certo, com aquilo que é correto, faça hoje. Por amor a Deus, por submissão à vontade de Deus, amém? Porque se o Senhor tem falado conosco, é porque o Senhor quer nos forjar, quer nos levantar e nos fortalecer para a glória dEle, amém? Terceiro, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Querido, o calçado do soldado também é importante na batalha. Por quê? Se os pés dele estiver firme, né? Porque diante de uma batalha, pode ter vários tipos de solo. Solos mais inclinados, com pedra, sem pedra, com barro, lama, água.
Se os pés dele não estiver firme, ele pode cair, ele pode tropeçar. No mundo espiritual é a mesma coisa. Para guerrear, nós precisamos estar com os nossos pés firmados no Senhor. Os nossos pés precisam estar firmes. Os seus pés estão firmes? Você está preparado para pregar aquilo que Deus tem feito em você e através de você aos quatro cantos da terra? Querido, nós só conseguimos vencer o inimigo se os nossos pés estiverem firmados na rocha que é Jesus, com as verdades dele estabelecidas nos nossos corações. Olha que sério que é isso, né? Pregar o evangelho. Preparado para pregar o evangelho, preparado para falar das boas novas, preparado para gerar salvação, preparado para anunciar as verdades de Deus aos quatro cantos dessa terra. Quantas vezes nós passamos por lutas, por adversidades e nós deixamos de permanecer no propósito. Os nossos pés, ao invés de estarem firmes, ficam frouxos diante do desafio. E a vontade que nós temos é de desistir. Mas, há um versículo que eu gosto muito que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se os meus pés estiverem firmados no Senhor, não importa o solo que eu tenha que andar, não importa os gigantes que eu tenha que enfrentar, se os meus pés estiverem firmados no Senhor, eu vou entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja no perder, seja no ganhar. Porque com Deus, até o perder é ganhar. Amém? Quarto, o escudo da fé. O nosso escudo é a fé. Não naquilo que vemos e naquilo que sentimos, mas naquilo que cremos. Quantas pessoas querem manifestar uma vida de fé presa no que estão vendo ou no que estão sentindo? A verdadeira fé é naquilo que eu creio, que eu não vejo, eu não sinto, mas eu creio. Nós precisamos crer em tudo que a palavra de Deus nos instrui. O escudo também é uma proteção do soldado. Se proteja crendo que o nosso general é o Senhor dos exércitos. Por exemplo, Davi, né? Davi, quando foi derrotar o gigante Golias, ele não tinha uma estrutura física, um padrão de soldado, né? Igual ele não tinha o físico dele, um porte preparado, mas ele tinha uma fé no Senhor. Ele cria em quem era o Senhor dos exércitos. E quando ele vai até Golias, ele fala assim, ó: quem esse circunciso acha que é para afrontar o povo de quem? Do Deus vivo, do Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Eu não vou contra você, né? Com lança, com espada, mas eu vou contra você o quê? No nome do Senhor. Ele cria num Deus vivo, que era o Senhor das suas guerras. Será que nós temos usado a nossa fé como um escudo diante dos gigantes que têm se levantado dia a dia contra nós? Ou será que nós estamos esperando sentir ou ver a provisão para crer que Deus está conosco? Se você tem esperado sentir ou ver que Deus está com você, saiba que você está no engano. Porque você não precisa ver, você não precisa sentir. Mas você precisa manifestar a fé. E manifestar a fé é eu crer. Aquilo que eu não consigo ver, mas eu creio que eu sirvo a um Deus que guerreia as minhas guerras. Então, o nosso escudo precisa estar alicerçado no quê? Na fé. Naquilo que nós cremos. No nosso Deus, amém? Davi venceu Golias, porque ele tinha certeza, a plena convicção de quem era o seu general, de quem era o seu Senhor. Amém? Quinto, capacete da salvação. Querido, capacete,
ele protege o quê? A cabeça, né? E o que Deus falou comigo? Que nós precisamos nos proteger com esse capacete espiritual, para proteger a nossa cabeça, mas não só a cabeça, os pensamentos, né? Mas também a nossa visão e os nossos ouvidos. Porque muitas vezes aquilo que o inimigo nos diz, que nós ouvimos, abala a nossa fé. Às vezes aquilo que nós vemos, a realidade a qual nós estamos vivendo hoje, influencia a nossa maneira de combater, de ir à batalha. E muitas vezes o nosso pensamento, o inimigo lança pensamentos, né, na nossa mente, de incapacidade, de inferioridade, de que você não vai dar conta. E esses pensamentos também fazem com que a nossa mente se torne uma mente cativa. Então nós precisamos o quê? Blindar a nossa mente, blindar os nossos pensamentos, blindar os nossos ouvidos e os nossos olhos. Por quê? Os meus ouvidos têm que estar atentos à voz do meu Senhor. Os meus olhos têm que estar firmados nele, né? Não há um salmo que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, para onde está o meu olhar? Está para as circunstâncias ao meu redor, ou o meu olhar está no Senhor? É tempo de vigiar, igreja. Muitas vezes nós perdemos o combate, nós perdemos a batalha, por quê? Porque nós não guardamos a nossa mente, o nosso olhar e os nossos ouvidos. E nós aceitamos que as mentiras do diabo reinem na nossa mente e no nosso coração. Amém? Renove seus pensamentos. A nossa mente é um campo de batalha, aonde o inimigo sempre levantará para nos levar a cativeiro. Então, guarde os seus pensamentos, guarde os seus ouvidos e os seus olhos. Pensamento maligno me faz estar preso a um comodismo. Muitas pessoas não mudam, não deixa que a sua mente seja transformada, porque tem medo de viver o novo. Ficam presos ao comodismo, preso naquela situação, mesmo que esteja difícil. Já viu? Tem pessoas que é acostumada a viver no perrengue, misericórdia, né? Tem pessoa que fala assim, por exemplo, eu já tive uma experiência, né, com uma pessoa que a mente dela era presa em doença. Então, tipo assim, ó, tudo ela já teve, tudo ela tem, tudo ela vai ter, e quando ela recebe uma cura, ela já pensa: ai, mas nossa, agora nesse surto da gripe, com certeza logo eu fico gripada. Misericórdia, Senhor. Como pode ter uma pessoa que crê nisso? Mas tem. Por quê? Porque está presa ao comodismo, preso àquele cenário, preso a uma mente cativa. Nós precisamos renovar os nossos pensamentos no Senhor, na palavra. E nós não podemos nos conformar com este século. Nós não podemos nos conformar com esse tempo. Nós não podemos nos conformar com as mentiras de Satanás. Então, blinda a sua mente, blinda os seus ouvidos, blinda os seus olhos no Senhor, amém? Se vista do capacete da salvação, porque o Jesus já alcançou a nossa liberdade na cruz, e a nossa salvação já nos foi dada. Então, é nele que nós temos que crer, e é nele que nós temos que nos firmar, amém? E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a palavra? A Bíblia, aquilo que Deus fala conosco. Como você tem se relacionado com a palavra? Um soldado, ele tem que saber manusear sua arma diante da batalha. Se ele não saber manusear sua arma, ele corre um grande risco de morrer na batalha. Qual é a nossa arma? É a palavra. Se eu e você não tiver um relacionamento diário com o Senhor, na palavra, em buscar aprender o que o Senhor tem para nos ensinar, queridos,
nós estamos correndo um grande perigo. Você sabe que, acho que foi hoje, eu estava contando que para uma irmã, algo sobre isso, né? Sobre batalha, sobre guerra, e eu nunca esqueci isso, que o pastor César um dia disse para mim e para o Samuel. Eu e Samuel, a gente era de outro ministério, e a gente estava orando a Deus se era para a gente permanecer nesse ministério ou vir para cá. E um dia a gente falou, não, a gente vai para lá. E eu lembro certinho que eu cheguei no pastor, a gente veio aqui, né, na igreja, conversar com o pastor César e com a pastora Thaisa a respeito disso. E o pastor, né, muito sábio, ele disse assim para mim, olha, pastora, nosso general é Jesus. Mas cada ministério, ele tem a sua arma de combate, né? Um é arco e flecha, o outro é cavalaria, cada um tem a sua arma. E um soldado, para mudar de arma, ele disse, ele precisa ter a direção do general. Por quê? Porque se ele estiver na frente da batalha com uma arma que ele não sabe manusear, ele vai morrer, né? E aí ele disse assim, ou seja, se vocês saírem de um ministério e ir para outro, aí ele disse assim, seria uma bênção, né? Nós termos vocês conosco, mas desde que seja a vontade de Deus. Por quê? Porque se vocês fazem parte, nós fazemos parte do mesmo exército, mas se vocês estão lá naquele ministério, lutando com aquela arma, e sem direção de Deus, vocês mudam e vêm para cá e começam a lutar com as armas daqui, talvez você não vai saber manusear, porque a mudança não foi feita pelo líder, pelo general, mas a mudança foi escolha do soldado. E aí, diante da batalha, vocês podem o quê? Morrer. E aí ele disse assim, por isso que tem muitas pessoas que não param em igreja nenhuma. Fica mudando, e de repente a pessoa está o quê? Desviada, né? Saiu da presença do Senhor. Por quê? Porque ela estava presa na vontade dela. E hoje, né, quando eu estava ministrando para uma pessoa sobre a espada, sobre o combate, sobre vestir a armadura do Senhor, eu compartilhei com ela essa palavra. E eu falei assim, que aquilo me gerou uma grande admiração para a glória do Senhor. Porque eu falei, nossa, que bênção que os pastores têm essa visão. Porque eles poderiam ter falado assim, nossa, glória a Deus, vocês querem vir para cá? Pode vir, a porta está aberta. Mas não foi dessa maneira, né? Foi debaixo de oração. E ainda ele concluiu dizendo assim, quando Noé, Deus deu a direção de Noé construir a arca e ficar todo aquele tempo dentro da arca, sem poder sair, foi muito difícil. Porque eu imagino que, como o pastor, né, lê a Bíblia com emoção, eu imagino que as fezes dos animais deviam feder lá dentro. O relacionamento dele com a sua família presas devia ser bem diferente. Não era fácil. Mas foi preciso ele ficar lá dentro da arca até quem mandar. Até o Senhor dizer que era para ele sair. Então, ainda que não seja fácil, você permanecer onde você está, só saia de posição se for direção do Senhor. Porque se não for direção do Senhor, você vai estar agindo na carne. E aquele que luta guerras espirituais com armas físicas, essa pessoa tem uma grande chance de morrer diante do combate. Amém? Que os nossos olhos estejam na palavra. Que a nossa espada seja a palavra. E que a gente faça somente aquilo que o Senhor tem nos dado a direção. Então, se o Senhor tem falado para você permanecer aonde você está, permaneça. Ainda que seja difícil, permaneça. Porque a honra do Senhor virá. Aquele que se submete em fazer a vontade do Senhor, traz honra de Deus sobre a vida dele. Mas, se é o tempo de você sair da onde você está, para viver o novo de Deus,
Não se prenda às pessoas, a cargo, às circunstâncias, ao comodismo, mas se posicione e Deus vai te honrar. Amém? Concluindo, o Senhor nunca perde uma batalha. Nós somos o seu exército. Como temos nos posicionado diante da batalha? Como um soldado valente ou como um soldado frouxo? Se vista com a armadura de Deus, pois só assim você estará protegido e pronto para guerrear. Amém? Você está pronto para guerrear? Você está preparado? Então se coloque de pé. E você que está aí na sua casa também, se posicione como um soldado. E nós vamos orar, amém? Enquanto o louvor vai se posicionando, nós vamos orar. Porque nós não queremos ser um exército negligente. Nós queremos ser um exército forte. E aonde o Senhor precisar mexer e ajustar na nossa armadura, Ele vai ajustar, amém? Ele não vai trocar a armadura, mas Ele vai ajustar. Então nós precisamos entrar na armadura, amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar o Teu padrão, ensinar a cumprir o Teu propósito. O Senhor que é um exército forte, um exército preparado, um exército condicionado, um exército, Senhor, submisso à Tua vontade. Então, Senhor, nesta noite eu te peço, levante soldados aqui nessa noite. Se tem homens e mulheres que estão com a sua armadura frouxa, que estão fora de posição, que estão, Senhor, desanimados, cansados, ou que têm lutado com armas erradas. Oh, Pai, tem misericórdia de nós. E nesta noite eu te peço, comece a nos ajustar ao Teu padrão. Comece, Senhor, a tocar em cada coração nesta noite. Daqueles que nos assistem, daqueles que estão aqui presentes. Toque em cada coração. Que cada coração possa estar sensível às mudanças, às adaptações, à cura do Senhor. Que o nosso coração não seja um campo do inimigo trabalhar, do inimigo lançar mentiras, mas que o nosso coração seja firmado nas Tuas verdades, ó Pai. Senhor, nos ensine a nos posicionar, a cuidar da nossa saúde física, emocional, espiritual. Nos ensina, Senhor, a sair do comodismo e a se posicionar verdadeiramente, Senhor, como um exército preparado, como um exército forte. Senhor, que os nossos pés possam estar firmes na rocha que é Jesus. Que os nossos pés não venham estar com calçados frouxos, mas venham estar firmes para pregar o Evangelho, firmes para declarar que só o Senhor é Senhor sobre todos, para que todos os joelhos se dobrem, para que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Oh Senhor, guarda também, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que os nossos olhos possam estar voltados para o Senhor, que a nossa mente possa estar sendo renovada dia após dia na Tua palavra. Oh Senhor, que os nossos ouvidos possam estar atentos à Sua voz, somente à Tua voz. Pai, que nós não venhamos mais andar pelaquilo que vemos ou sentimos, mas que a partir de hoje nós venhamos andar pela fé, pelaquilo que o Senhor nos diz, por aquilo que o Senhor tem nos falado, Senhor. Não é tempo mais só de entender, mas é tempo de atender. Então desperta o Teu exército, Senhor. Assim como o Senhor fez sobre aquele vale de ossos secos, um grande exército se levantou. Que nessa noite o Senhor possa soprar o Teu Espírito sobre um vale de ossos secos e um exército se levantar. Um exército forte, um exército preparado, Senhor, para guerrear. Os campos estão prontos. Poucos são os ceifeiros, então levanta nessa noite homens e mulheres preparados, Senhor, para ir aos quatro cantos dessa terra e cumprir o Teu propósito, cumprir o Teu chamado. E Pai, acima de tudo, que a nossa vida seja uma vida
de relacionamento com a palavra. Nos ensina a manusear a arma da maneira certa. Não a ser vítimas da palavra, mas a simplesmente, Senhor Jesus, de todo o coração usar a palavra como defesa, como verdade, para que todo mal possa cair por terra, para que todo inimigo de nossas almas que se levantam possa ser destruído na autoridade que há no nome de Jesus. Dá, Senhor, autoridade ao teu povo. Quanto soldado medroso, quanto soldado acomodado no banco, e até mesmo dentro do chamado, mas estão acomodados, sabe, querem viver uma vida rasa, sendo que o Senhor tem nos chamado para ir mais fundo. Senhor, nós não queremos mais ser negligência. Desperta o teu povo, desperta o teu exército, Senhor. Nessa noite nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer e declarar, Senhor, que nós confiamos no Senhor, que nós queremos declarar, Senhor, que a nossa dependência está em Ti. Não importa que venha o dia mal, não importa as circunstâncias que nós venhamos enfrentar. A partir de hoje, nós estaremos totalmente firmados no Senhor e prontos e preparados para guerrear. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti em nome de Jesus.